olá, é o Nós e Família que chega agora até a sua casa aqui na nossa Ângelos TV. Com muita alegria aqui estamos para partilhar convosco mais um programa do Nós e Família. E hoje, no nosso programa, queremos partilhar-vos um pouco sobre catequese familiar. E para começar este nosso programa, quero desde já partilhar convosco uma frase do nosso querido São João Paulo II, que o disse no Observatório Romano em 31 de 12 de 1988. E São João Paulo II disse: a Igreja Santa de Deus, tu não podes cumprir a tua missão, não podes realizar a tua missão no mundo, senão por meio da família e a sua missão. São palavras muito sérias de São João Paulo II, mas que nos fazem refletir também do valor e da importância da catequese na família, da catequese familiar. E para isso precisamos de entender um pouquinho do que é isso, da catequese familiar. Sabemos que há um processo de evangelização, há um processo de maturidade da própria família naquela que é a sua caminhada da fé. Mas o que é isso, Joaquim, de catequese familiar? É uma missão de todos nós. Claro que estamos já munidos de vários textos publicados, e tu falavas sobre São João Paulo II, e numa das cartas pastorais numa das cartas pastorais da Conferência Episcopal Portuguesa, no número 49, os bispos vão buscar aquele texto de São João Paulo II, quando ele fala sobre a catequese dos adultos. E ele diz isto bem profundo e dá-nos um abanão a nós adultos, que ele diz: a catequese de adultos, São João Paulo II diz, a catequese de adultos é a principal forma de catequese, porque se dirige a pessoas que têm maiores responsabilidades e capacidades para viverem a mensagem cristã. Ou seja, numa forma plenamente desenvolvida. Deve ser permanente, mas adaptada ao nível de conhecimento e vivência da fé dos seus destinatários e das circunstâncias de vida em que se encontram, incluindo as de saúde e de idade. Não é? Conscientes disso, não é? Em 94 foi publicado a Instrução Pastoral sobre a formação cristã de base dos adultos, não é? Então, é esta missão que todos nós, pais, somos chamados. Podemos dizer, falaste de catequese, falar até de missão educativa. Esta missão a missão de educar, a missão de formar, a missão de auxiliar, a missão de partilhar, testemunhar o amor, a missão de relação, está nos pais. É insubstituível. Ninguém pode substituir os pais. E quando assim é, e quando não há essa missão dos pais, quando essa missão dos pais não é realizada, corre-se sério risco com consequências para a sociedade, não é? Nós temos textos e quem nos vê em casa vê que grande livro que está ali. Mas estes textos estão todos publicados, analisados pela Santa Sé, aliás, pelo Pontifício, o Conselho Pontifício para a Família, que escreve talvez 1000 páginas, passa até das 1000 páginas, tudo que é direcionado para as famílias. E nós precisamos, aliás, diz aqui, e passo a citar: cada ser humano traz em si a vocação para o crescimento e o desenvolvimento. Os pais assumem o seu dever de educar, participando na obra criadora de Deus, não é? Os pais participam nesta obra criadora de Deus, que depois, mais à frente, não é? Que se completa na educação pessoal, na educação social, na relação uns com os outros, nas virtudes sociais, que a sociedade tem necessidade. Quando nós não educamos isto, de facto, quem perde é a sociedade. Quem perde, de facto, somos todos nós. Então, este papel eu não posso passar, eu pai,
tu mãe, nós não podemos passar para os outros. Não podemos, esse não é da minha responsabilidade. Hoje a sociedade que educa, ou os professores, ou os catequistas, ou o padre da minha paróquia, sei lá, ou os escuteiros, não é isso. Os escuteiros, a catequese, a escola, tudo isso tem o seu espaço. Mas este espaço ninguém pode ocupar, só nós os pais. E por isso, quando assim é, claro, corre-se os vários riscos, não é? Podemos dizer que a catequese familiar, ela é, de certa forma, uma reconstrução da vivência de uma família cristã, face aos desafios do dia de hoje, face aos desnorteamento que muitas vezes as famílias vivem. Essa catequese é mesmo o reconstruir uma verdadeira família cristã. Sim, porque os pais ajudam os filhos a entrar dentro da sociedade, isto é, a socializar-se, mas a socializar-se de uma maneira onde o caminho se faz na relação do amor, não é? Que nós chamamos a relação cristã. E esta relação que precisa germinar, precisa ser semeada e precisa germinar hoje, não é? Não é por acaso que os bispos escrevem há bem pouco tempo uma carta pastoral, Catequese, a Alegria do Encontro com Jesus Cristo, onde fala desde os jovens, desde os adolescentes, família, adultos, este destinatário, este destinatário é para estes jovens, estes adultos, estas famílias, estes adolescentes. Mas porquê? Para que nós possamos ter um encontro com quem? Com Jesus Cristo. E se nós formos lá atrás, nós vemos que Jesus Cristo, ele socializou-se quando nasceu, isto é. Porquê? Porque teve os seus pais, Maria e São José adotivo, ele foi, de facto, se enculturando naquela cultura e vivendo aquela cultura sem perder a sua personalidade, sem perder o seu caminho, mas este caminho que foi... Jesus foi ajudado para que este caminho fosse um caminho, de facto, de uma missão. Que todos nós temos uma missão. Todos nós, não é? Batizados, não batizados, crentes, não crentes, todos nós temos uma missão. E a missão é de relação, é do amor uns para com os outros, de construção de paz. É muito bonito nós, às vezes, ouvirmos gente porque está a guerra, porque é isto, porque fazem assim, desta maneira. Mas às vezes nós, e desculpa agora aqui dizer uma coisa muito francamente e muito frontal, nós às vezes católicos, nós às vezes cristãos, damos até um fraco testemunho. Porque às vezes as nossas guerrazinhas pequeninas, às vezes com vizinhos, às vezes dentro da comunidade cristã, dentro da comunidade paroquial, porque as flores estavam mais à esquerda ou as flores estavam mais à direita, ou porque a toalha estava mais para a esquerda ou mais para a direita, ou porque o santo estava com pó, ou porque o banco foi mais para um lado ou para o outro, ou porque os cantores, o padre pediu aos cantores para mudar de lugar. Nós criamos guerrazinhas, não é? Quase vingançazinhas. Quer dizer, e os nossos filhos, ao verem nós fazermos isto adultos, muitas vezes nós nos perdemos, não é? Com isto, com quem queremos evangelizar? Com isto, como é que nós estamos a fazer com que aconteça ou a promover o encontro com Jesus Cristo? Não podemos estar, porque Jesus Cristo é de amor, Jesus Cristo é de paz. Jesus Cristo não anda a ver quem é que faz bem e quem é que faz mal. Basta olhar para a mulher adúltera, por exemplo, não é? Quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. E Jesus não atirou. Não é? Então, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, não é? Quem não tiver um coraçãozinho como o destas crianças, não entrará no reino dos céus. E por aí fora, não é? Aliás, é bonito até nós olharmos a carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo, ali no versículo 3º ou 4º, que diz, antes da fundação do mundo, em Cristo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. No quê? No amor. No amor. Não há outro meio de nós educarmos, de nós nos socializarmos, de nós termos relação, de nós perdoarmos, nós conseguimos conviver com as diferenças dos outros e a limitação dos outros, se não for por amor. Se não for por amor, não adianta. Nós, olha, estamos aqui neste programa a encher isto, não é? De palha e passar um bocado de coisa. Agora, é preciso assumir.
Claro que muitas vezes, não é? O outro, muitas vezes, faz no meu interior estremecer. Mas eu preciso guardar para mim, não é? Preciso, é meu irmão, não é? Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz. Pai, perdoa-lhe porque não sei o que é que ele está a viver, não é? E muitas vezes a gente precisa de dar o primeiro passo, como Jesus diz, oferecer a outra face. Não é? Isso, por um lado, esse catequizar vai ajudar na reconstrução da família, também vai ajudar nos laços depois com os outros. Há pouco falavas, às vezes, dos relacionamentos com o vizinho, com o outro do lado, e há essas guerrinhas, mas o crescer na fé como família também nos ajuda a crescer na fé como pessoas e, ao mesmo tempo, no relacionamento com os outros. Claro, nem preciso usar as minhas palavras, uso o texto que está aqui na minha frente, não é? A família é, pelo amor, pela fé, pelos valores cristãos, é uma escola de valores. E diz, quanto ao primeiro aspecto referido, os pais devem, com confiança e coragem, formar os filhos para os valores essenciais da vida humana, ajudando-os a crescer numa justa liberdade diante dos bens materiais, adotando um estilo de vida simples, e ainda vai mais longe, e austero, convencidos de que o homem vale mais pelo que é do que pelo que tem. Na família, os filhos devem enriquecer-se não só do sentido da verdadeira justiça, que por si só conduz ao respeito pela dignidade pessoal de cada um, mas também, e ainda mais, do sentido do verdadeiro amor, como solicitude sincera e serviço desinteressado para com os outros, em particular com os mais pobres e necessitados. Portanto, o texto já esclarece isto, não é? Pelo amor, mas quem é o dever? Quem é o educador? Quem é o professor, se posso chamar assim, dos valores? Somos nós, pais. Se nós não partilhamos isto, não é? Mostrar aos filhos que os bens materiais devemos educá-los para eles saberem fazerem bom uso dos bens materiais, não é? Mas sabendo que esses bens materiais não devem ser o centro da sua vida, não deve preencher o seu ego, o seu ser, mas sim dar-lhe um bom uso e saber que, como diz, devem-se enriquecer num estilo de vida simples e austero, não é? Eu não posso, e nós às vezes vemos, e quando vamos aos shoppings e lojas, principalmente de tecnologias, não é? De iPhones, smartphones e aquelas coisas todas, nós às vemos, e já testemunhamos isso, nós os dois já testemunhamos isso, não é? Briga de quase, e penso que seria adolescente, não é? Pelo menos de estatura, era a estatura de adolescente, que estava a fazer quase uma espécie de chantagem de briga com os seus pais, porque queria aquele tipo, aquele modelo de telemóvel. Não é? Nós comentámos que vimos aquele, eu não queria chamar-lhe espetáculo, mas aquela pobreza, não é? Porque, não sei se os pais não tinham possibilidades para dar outro tipo de coisa, ou se era melhor para o jovem, não sei, porque não estava dentro do contexto daquilo que estava a acontecer, mas vi a insistência de que queria que senão não queria nada. Isto é confrontar os pais, não é? Ou me dás isto ou eu não quero nada. Aqui vem precisar, se nós não sabemos educar, não é? Claro, como é que nós depois temos o sentido verdadeiro do amor, não é? A solicitude sincera e serviço desinteressado para com os outros. Lá está os vizinhos, não é? Aí a gente não vou ter relação com os vizinhos, não vou ter relação com ninguém. Vou viver a minha vidinha, não é? Aquilo que está, não é? Cada um vive a sua vida, não é? Até mesmo dentro da família. Cada um vive. O pai vive para um lado, a mãe vive para outro, os filhos vivem para outro. E vive-se nesse isolamento, não é? Nesse individualismo, não é? São família, mas de aparência, porque no concreto não existe nada. Isto é, se nós os esprememos, não sai semente nenhuma, não sai sumo nenhum. Uhum. E há pouco ias referindo estas várias leituras que nos mostram esta caminhada e esta busca de ser a verdadeira família cristã. Nos dias de hoje, como buscar isso? Só a nível pessoal? Só cada um é que pode buscar?
ou como falas até de uma preocupação da própria Igreja em dar isso às famílias, já que a família também é esse centro e tem esse valor? Foi sempre preocupação da Igreja. Sim, Desde sempre, desde que eu me conheço e desde que leio, tantos séculos para trás, foi sempre uma grande preocupação dos nossos irmãos da Igreja, desde sacerdotes, desde bispos, desde papas, quantas cartas, aliás, o próprio João Paulo II, sempre muito solícito para as famílias. O Papa Francisco faz dois sinos sobre a família, porque a família é a célula fundamental da sociedade. Sem a família, a sociedade, não sei se chamará sociedade, mas pronto, outra coisa. Aqui recordas-me uma coisa que, lá está, nós, e volto outra vez aqui, a alegria do encontro com Jesus Cristo. Onde é que eu tenho a alegria do encontro com Jesus Cristo? Eu não tenho aqui a minha Bíblia, está daquele lado, não é? É nas Sagradas Escrituras, é na Eucaristia, é no sacramento da reconciliação, é no sacramento do batismo, é na oração. Nós nos encontramos, esta alegria do encontro encontramos aqui, e vai-nos entranhando, isto é, vamos bebendo, vamos nos alimentando desse encontro com Cristo. E por isso São Paulo tem esta frase, quando nós temos esse encontro com Cristo, São Paulo tem esta frase, que agora me recordo qual é a carta, que diz: entre vós, tendo os mesmos sentimentos de Cristo, uns pelos outros. Então, é imitar Cristo. E se nós imitamos Cristo, claro que vamos construir, não é? Famílias melhores, vamos ter vocações muito melhores, padres melhores, porque aqui a família é a fonte, não é? É a fonte de todas as vocações. E então nós teremos, de facto, uma sociedade melhor. Teremos pessoas menos corruptas, teremos bons políticos, teremos bons administradores, bons cientistas, bons juízes e por aí fora, não é? Porque a base está na família, não é? Porque a família ensinou, como há um bocadinho dizia eu, a viver verdadeiramente a justiça, a olhar para os pobres, para os necessitados. E quando nós olhamos para os pobres e necessitados, nós estamos a construir algo com raiz, com alicerces, algo que a casa, como diz São Mateus, a casa é edificada sobre a rocha, não sobre a areia, não é? Portanto, é aqui nisto que se passa. E hoje a sociedade, mais do que nunca, há bocado eu referia, não é? Todas as famílias, em particular as famílias cristãs, todas as famílias, mas em particular as famílias cristãs, são chamadas a cumprir a recomendação de Paulo. Há bocado, olha, estava a falar de Paulo, não é esta mesma, mas é parecida. Exercei a hospitalidade com solicitude, não é? As famílias e as suas casas são altares de acolhimento dos irmãos, e especialmente do irmão necessitado e dos mais pobres, não é? Eu lembrei-me de uma outra passagem, e aqui está outra passagem, não é? Tendo entre vós os mesmos sentimentos de Cristo, aqui diz, como São Paulo, exercei hospitalidade e solicitude para com os outros. Será que nós temos exercido, não é? Aqui não estamos a dizer para ir a casa, quem nos está a assistir, se está a exercer ou não, mas cada um que se questione, e eu também me estou a questionar neste programa, será que estou a exercer a hospitalidade, a solicitude? Será que às vezes o meu eu não fala mais alto do que aquele que está necessitado? Não sei, não é? É uma questão que eu preciso me inquietar e todos os dias vigiar-me, não é? Para que eu não caia às vezes na chamada rotina. Porque às vezes nós caímos na chamada rotina e os nossos filhos estão a crescer e é de uma hora para a outra, e quando damos conta, nós queremos educar e já não vamos a tempo. Porque aquela árvore que nós vemos a crescer dia para dia, mas está torta, e vou lá dizer, amanhã eu endireito. E depois passa mais 2 dias, depois eu vou lá endireito, e quando deu conta, ela já ganhou tronco, isto é, fibra, têmpera. E quando eu quero endireitar, já não consigo endireitar. E o que muitas vezes parto, ou então deixo estar torto. E aí é o erro. Então, não deixar para amanhã o que posso fazer hoje. É hoje, não é? Saber o que é que os nossos filhos, o que é que está no interior dos nossos filhos, o que é que eles estão a viver neste momento,
quais são as suas lutas, não é? Que eles estão a viver. Ainda hoje eu atendi uma jovem que vinha partilhar, não é? Uma jovem adolescente que, diz ele, apaixonei-me há 15 dias atrás, mas eu não estava a contar. Diz ela, como devo contar aos meus pais? Porque o pai tem uma maneira de estar, não é? Não digo meter medo, mas ela tem alguma insegurança, não é? Então, é isto. Nós não podemos viver a nossa vida, pais e mães, não é? Quando os nossos filhos, muitas vezes, não estavam a contar, porque ela não sabe muito bem se está apaixonada, se é paixão, se é uma atração. Portanto, ainda foi isso que depois eu, na partilha com ela, fomos abordando para ela. Não fui eu que fui dizer, é ela que vai descobrindo, não é? Por vários, que agora não vale a pena aqui a gente explicar, mas tem alguns elementos que nós abordamos para ir percebendo, ela descobrir exatamente o que é que está a viver, que tipo de sentimentos está a viver. Mas ela tinha alguma insegurança. A mãe sim, mas ao pai não é? Então, nós pais precisamos estar dispostos, disponíveis, alerta, sensíveis para saber como é que os nossos filhos estão. Às vezes os nossos filhos não precisam falar. Às vezes somos nós que tomamos a iniciativa, não é? Ao abraçar, o que é que se passa hoje contigo, o que é que aconteceu, vamos lá, não te preocupes, amanhã há um novo dia, há uma nova esperança, o sol vai nascer novamente. Quer dizer, falando um pouco isso, não é? Para que os nossos filhos sintam essa abertura da nossa parte e possam partilhar tudo aquilo que vai se falando e que vão vivendo, não é? Para que amanhã eles partilhem para os seus filhos, não é? De certa forma, esta caminhada de crescimento em família também ajuda nos próprios relacionamentos da família, no se conhecer um ao outro, no estar mais próximos dos outros, no perceber, até como o Joaquim dizia, às vezes os pais perceberem melhor os jeitos e as reações dos filhos, enfim, de haver uma maior intimidade. Às vezes o desligar a televisão também ajuda e o ter uns momentos mais próximos de conversa em família. Estamos aqui no Nós e Família hoje a falar um pouquinho sobre a importância do catequizar a família, a importância da família manter essa sua caminhada de catequese, de união também com a Igreja, com a sua fé e conhecer cada vez mais perto, em conjunto, em família, esse Deus que nos ajuda nesta nossa caminhada. Mas agora quero-vos convidar para um curtinho intervalo aqui no Nós e Família e já voltamos para continuar esta nossa partilha de hoje.